Então, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre dinheiro. Essa, vamos chamar de entidade praticamente, né? Tão perseguida por uns e também perseguida pelos outros. Tá? Essa semana a gente colocou uma pergunta, se você acha que deve haver um limite para os ricos. Se tem que ter um limite para a riqueza de cada um. Algumas pessoas entendem que sim, outras pessoas entendem que não. Ok. Bom, então vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso. Nossa live curta, em tese 15 minutos, dependendo de vocês. Tá bem? Eu sou o Rogério Moisés, esse é o Instituto Transformação Evolutiva e essa é a nossa semente para a semana, nossa semente para a vida. Bom, vamos começar. Vamos lá. Rapidinho aqui, ó. Rapidinho. Quem acha que tem que ter um limite para o financeiro? Um limite para os ricos? E quem acha que não deve haver limite para os ricos? Um sim, um não, bem rápido aqui, não há julgamento, tá bem? É uma questão só de nós olhar essa questão. Quem arrisca? É sim ou não? Não precisa mais do que isso, não precisamos mais do que isso, para nós encaminhar os assuntos, tá? Como é que você vê essa questão? Você acha justo que o rico tenha mais dinheiro? Isso lhe incomoda? Lhe incomoda isso? Ou não lhe incomoda? Por que lhe incomoda? Por que não lhe incomoda? Ó, o João aqui já disse que acha que tem que ter limite. Tá bem? A doutora Bruna acha que não. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Não. Algumas pessoas entendem que não também. Quem mais arrisca? Tanto faz? O que você pensa sobre dinheiro? Olha a sua relação com o dinheiro. Eu acho que não. Perfeito. A Mary diz que não também. A Rosângela diz que não. Ok. Então, vamos começar por uma questão, tá? Ana Paula diz que não. Penso que na vida tudo tem que ter um limite. Fala, queridas. Tudo bem? Todos bem? Então, assim, ó, vamos lá, gente. Não vamos fazer julgamento de ninguém, tá? Eu me filio à corrente que não tem que haver limite. Eu entendo que em nada nessa vida há limite. Janice diz que acha que quem trabalha honestamente deve usufruir tudo que conquistar. A Renata diz que não tem que ter limites, mas alguns critérios. Bom, defina critérios e elenque eles para mim, faz favor. Mérito de cada um, diz a Renata. Perfeito. O Silvio acha que tem que ter limites. Tem que ter limites. Bueno, vamos lá. É um tema polêmico, tá? E esse tema, eu ia falar, o título da live estava pronto, ele se chamaria A Hipocrisia do Dinheiro. E aí eu conversando com uma pessoa, me comentou que numa reunião de negócios essa semana, alguém levantou essa pérola, e eu digo pérola não no sentido pejorativo, que deveria haver um limite financeiro para os ricos. Bom, vou começar com uma questão de política, tá? Uma questão de política que ela é atemporal, inclusive. Nós todos temos a mania de esperar que o governo faça alguma coisa por nós, pela nossa vida. E os governos normalmente são incompetentes, os governos normalmente são corruptos e têm desvio de finalidades. Então,
que esses governos fazem? Principalmente os populistas, tá? A grande maioria deles. Colocam, estratificam a sociedade em castas. Então existem os ricos e os pobres. Alguém comentou hoje comigo que deveria haver um limite para os ricos, mas não para a classe média. Então, olha só, então nós temos 3 categorias de pessoas: os pobres, classe média e os ricos. Isso é o entender mais ou menos comum. Então o que o governo faz? O governo joga uma classe contra a outra. Porque quanto mais eu divido, mais fácil de governar. Vou repetir. Quanto mais eu divido, mais fácil eu governo. Se tiver todos imbuídos da mesma caminhada, da mesma jornada, juntos somos mais fortes, né? E muitos não nos querem mais fortes. Bom, cada um tem uma filosofia e tem valores próprios. Agora, eu não conheço ninguém que não queira dinheiro. Porque na verdade o que está por trás do dinheiro não é o dinheiro em si, não é a cédula, é a energia dele. O que ele possibilita para a minha vida? O dinheiro é liberdade. O dinheiro também é uma prisão. É a maneira como eu olho para o dinheiro. Agora, para nós ficar um pouco, porque nós vamos sair desse tema, nós vamos ficar um pouco nessa questão. Por que o meu olhar negativo sobre aqueles que têm dinheiro? Por que eu acho que um rico, um milionário, um bilionário tem que ter limites para ter dinheiro? Por quê? Porque nós temos um preconceito contra o rico. Nós temos um preconceito contra o milionário. Eu vou usar a expressão rico, já como milionário, bilionário, sei lá. Tá? Não conheço muito essa realidade. Conheço a realidade de ricos, ok. Então assim, ó, por que eu tenho um preconceito com o rico? Por quê? Por que eu ataco o rico, mas eu não ataco o dinheiro? Ninguém é contra o dinheiro. Nós somos contra os ricos. E nós queremos limitar esta pessoa. Eu sou daqueles que crê que o dinheiro é mérito. Tem gente que faz outras jogadas para ter dinheiro. Ok, não me refiro a isso. Eu me refiro àqueles que têm dinheiro em abundância. Eu me refiro àquelas pessoas que constroem uma trajetória de prosperidade. E o dinheiro que eles têm é mérito. É a consequência natural da vida próspera. Eu, para conseguir estudar num colégio melhor, eu tive bolsa de estudo. Tá? Eu tive bolsa de estudo. Eu aproveitei a oportunidade. Eu nunca tive inveja daqueles que tinham o que eu não tinha. Eu simplesmente olhei para eles e disse, um dia eu vou ter. E eu fui atrás de tudo isso. Eu me dediquei para isso. O Rodrigo diz assim, a riqueza traz segurança, realizações e sonhos e ainda pode contribuir com o próximo. Perfeito, meu irmão. Essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Aliás, esse bolo tem várias cerejas. Quando eu olho para o rico e quero botar um limite nele, é porque eu tenho aquela informação sempre negativa. O negativo da página, da capa do jornal.
O positivo, se aparecer no jornal, é uma tirinha. Então, fulano roubou, enriqueceu, foi preso. É isso sai na mídia. O rico, o abundante, o transbordante, o próspero, auxiliou várias pessoas nessa crise que nós vivemos de enchente, enxurrada, de temporal, de chuva e tudo. Vários grupos, várias pessoas se cotizaram para ajudar. Não só os ricos, não. Mas também eles. Também eles. Eu trabalhei na iniciativa privada também. Quem me deu emprego na iniciativa privada foi alguém que tinha recursos de empregar. Eu mesmo no meu escritório empreguei várias pessoas no decorrer desses 30 anos. É isto que faz o rico também. O rico, ele assiste. Uma pessoa em Porto Alegre, um grupo econômico em Porto Alegre, criou um prédio novo dentro de um hospital. Este prédio todo que ele deu é maior do que muitos hospitais na maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso também é riqueza. Isso é prosperidade. Aí eu quero colocar um limite no ganho daquela pessoa. Eu quero colocar um limite na prosperidade daquela pessoa. Seria mais ou menos eu aceitar que depois de uma certa idade a pessoa não precisasse existir mais. Cruel, né? Isso a gente não admite, mas a gente até pensa nisso, né? Então, vamos olhar para isso. Qual é a diferença? Qual é por que me incomoda o rico? Por que me incomoda o rico? Por que eu não me incomoda o que não é rico? Por que eu acho que o rico tem que ter um limite financeiro para ele e para os outros não? Por que eu quero colocar um limite naquele que muitas vezes, na maioria das vezes, faz a roda girar de uma maneira diferente? São essas pessoas que movimentam a máquina. O sucesso da vida se mede pelo otimismo da pessoa. Você não encontra pessoas pessimistas e prósperas. Acho que tu deveria fazer uma live contando um pouco da tua história, como construísse e tivesse tuas conquistas. É um exemplo de que podemos sim ser abundantes através dos nossos esforços. Obrigado, Bruno. Uma hora dessas eu comento a indelicadeza de contar uma parte da minha vida. Tá? No privado eu sempre conto, né? Nas mentorias eu conto, nos atendimentos eu conto. Eu acredito muito na riqueza. Acredito muito que o dinheiro é apenas, tá? E isto não é pouco, é a gratificação pela minha jornada. Isso não significa que eu seja um cara rico, milionário ou não. Eu não consigo entender que eu esteja me preparando todos os dias, que eu esteja me desenvolvendo, me transformando como ser humano, e eu devo parar. Por quê? Como disse o Rodrigo aqui, nós temos que ajudar os outros. Como eu vou ajudar financeiramente os outros se eu não tenho dinheiro? Eu tenho vários empresários aqui, eu tenho o Jonas Matos, por exemplo, aqui, ó. Tem a doutora Bruna, pessoas que empregam, pessoas que fazem, que realizam. Imagina assim, ó. Eu paro agora. A partir de hoje eu não vou receber mais nada, eu não quero fazer mais nada. Tem um limite para mim. Por quê? Por que eu coloco um limite nas coisas? Eu conheço pessoas, me deparei com pessoas no decorrer da minha
já longa existência, tá? Pessoas que precisavam ganhar X reais por mês para viver. E se contentaram a vida inteira ganhando X reais por mês. E tá certo, não há um julgamento nisso. Agora, cada estilo de vida tem um preço, tem um sacrifício. A gente olha para o rico, como um cara de sorte. Um cara de sorte. E eu, que não tenho aquilo que ele tem, sou um azarado. Quem sabe, eu não fiz aquilo que ele fez? Quem sabe, ao invés de eu me dedicar, eu estudar, eu fiquei vendo novela, fui ver futebol, fui fazer outras coisas. Porque para ser rico, eu estou falando na via virtuosa, na via honesta, eu preciso me dedicar, eu preciso abdicar de várias coisas. E a gente não quer abdicar. Você tem ideia que hora esse pessoal acorda? Você tem ideia da solidão que essas pessoas enfrentam? Você tem ideia das perdas que essas pessoas têm? Dê R$1 milhão ou 10 milhões de reais para um próspero rico. E dê 10 milhões de reais para um que não é próspero. O próspero, ele vai reinvestir este dinheiro. Ele vai aumentar o seu crescimento. Ele vai gerar mais empregos, ele vai fazer a economia girar. Ele vai fazer o que o Rio Grande do Sul está fazendo nos últimos 20 dias. Não está esperando por governo. Estamos fazendo a diferença. E é assim que se faz. Nas famílias, nos bairros, nas cidades, na vida, mas especialmente na sua vida. Renata diz que não sabe o que é critério, mas me refiro aos ricos que não ajudam os próximos, os chamados avarentos. Esses deveriam ser analisados. Não sei se me fiz entender. Sim, fez. Eu entendi, inclusive já tinha entendido o que era isso. Tá? Mas olha só. O que os outros fazem com as suas vidas, com o resultado da sua vida, não deveria me incomodar. É uma decisão deles. É uma decisão deles. Agora, mesmo este avarento, como colocar um limite na vida dele? Por quê? E por que colocar um limite na vida dele? Quantos de nós praticamos atos não recomendáveis durante a vida, durante a semana, durante o dia de hoje, durante as últimas horas? Então, não julgue para não ser julgado. Agora, não deixem botar limites na vida de vocês. Se eu julgo o outro, se eu boto limite lá, eu vou botando limite em mim. A vida é um eterno aprendizado e é uma jornada aberta. Quem coloca limite na minha vida sou eu. Sou eu. Não são os outros. Sou eu que me rebaixo. Sou eu que me coloco numa posição inferior porque eu acho que eu não sou merecedor. E aí eu invejo, eu ataco aquele que, nas mesmas circunstâncias que as minhas, às vezes, fez mais do que eu. Se dedicou mais do que eu. Sacudiu a preguiça. Exatamente, é aí que eu me refiro. Ok, tudo bem. Mas assim, como é que eu vou botar um limite na riqueza do outro? Por isso que eu sempre falo, o próspero e o rico. E eu peguei esse ponto para conversar hoje, para justamente nós olhar para o tamanho dos nossos pensamentos. Eu posso ter muito menos do que milhões de pessoas, e provavelmente tenha
Menos do que bilhões de pessoas. Ok. A pergunta que vem em seguida: eu vivo bem assim? Eu vivo bem assim ou eu fico olhando para os outros e me debatendo com os outros? A sorte é o conhecimento aliado à oportunidade. Janice, eu concordo contigo, mas eu vou acrescentar uma coisa. A sorte nos negócios só existe para quem está preparado. A sorte, ela é um ente. A sorte, ela está aí, ela está no ar. Está no ar. Todos os dias, são dias de oportunidade, são dias de sorte. Uns capturam, outros deixam escorrer. É sempre assim. Nós temos que estar preparados, inclusive para ganhar dinheiro. Todos nós aqui, provavelmente, ou a maioria de nós, já teve dificuldades de ter que pensar como pagar a prestação de um colégio, a mensalidade de um colégio, a prestação da casa própria, o aluguel, como ir no supermercado e comprar o que precisa. A gente sabe o quanto é difícil isso. Eu sei. Eu sei. A diferença entre ter condições de fazer isso com tranquilidade e não tê-la é imensa. Você está no material, no corpo material. Mas você é espiritual. Mas é o material que propicia também a qualidade do seu espiritual. Atrás de mim tem um monte de livro. Vocês estão vendo? Estou falando com vocês no celular. Tem internet, tem luz nesse ambiente. A mesma coisa que vocês têm aí. Então, isso já nos coloca numa outra posição. Vamos parar de limitar. O limite para os prósperos, e limite para os prósperos é diferente que o limite para os ricos. Existem ricos que não são prósperos em tudo. Não, o rico, ele não é próspero. O próspero, ele é rico. Também rico. E quando eu falo rico, não é só dinheiro. Vamos lá. Vamos fazer um exercício de vida. Tá? Vamos pegar o hipotético homem alfa, ou a mulher alfa, tá? Ela precisa de 10 mil reais por mês para ter uma vida boa. Uma vida para pagar suas contas, vai lá, é uma hipótese, 10 mil reais. Bom, aí, usando a expressão que foi dada aqui, por sorte, o mês que vem ela ganha 15. O que ela faz com esses 5 de excesso? Ela devolve esses 5? É isto. Agora, se ela vive com 10, ela ganha 5, ela vai para um outro patamar. E essa gordurinha que sobrou aí, ela pode reinvestir nela para gerar outros 5 no mês seguinte. Ela pode ajudar as outras pessoas. É que nós temos sempre essa dicotomia. O pobre vai para o céu, o rico não vai. O dinheiro não é bom. Não, o dinheiro é bom, né? O rico é que não presta. Como assim? O fato é que julgamos os outros sem nem saber da verdadeira vida das pessoas. Sim. Porque eu não estou preocupado em saber como a pessoa fez, o que a pessoa desenvolveu, qual o tamanho do sacrifício dela. De quantas noites ela se preparou, de quantos dias ela se preparou para ter mais, para fazer mais. Eu não olho essa parte. Eu olho o carro dela. Eu olho as viagens dela, eu olho as roupas dela. Eu julgo. Eu julgo o outro. Julgo depreciando. Mas, no fundo, o que me dói mais é que eu queria aquilo. Um bom critério seria um abatimento bom no imposto de renda daqueles que ajudam menos os favorecidos e que fazem doações. Deixa eu entender bem assim. Um bom critério seria um abatimento bom do imposto de renda
Tá, se eu entendi, Janice, eu concordo contigo, tá? Mas assim, ó, existe uma legislação específica de abatimento para doações. Não sei se o Jonas está aqui, o Jonas sabe muito bem sobre isso, tá? Então assim, ó, quando eu invisto em doações para entidades, principalmente de infância e adolescência, eu tenho um desconto no imposto de renda. Até porque a maioria dos casos de sucesso, por exemplo, muitas vezes quebraram, tiveram que começar de novo e de novo. Sim. Sim. Vou ler uma frasezinha aqui, tá? Que define. Vocês conhecem Tony Robbins, né? Se não conhecem, eu recomendo que deem uma olhadinha na trajetória dele. Na trajetória maravilhosa. Alguém que se fez trabalhando. Alguém que se fez no crescimento, no esforço. E hoje, ele dá mentoria para presidentes de países, grandes atletas, grandes empresas, ganha alguns milhões de dólares por ano. Tem as suas fundações, é um homem grato à vida. E, aliás, o grato, ele distribui. O avarento, ele não é grato, ele é ingrato. Então, essa frase é do Tony Robbins, tá? O segredo da riqueza é simples. Encontre uma maneira de fazer mais pelos outros do que qualquer pessoa. Torne-se mais valioso. Faça mais. Dê mais. Seja mais. Sirva mais. E você terá a oportunidade de ganhar mais. Tudo que você faz, o que você deveria fazer, é para servir a vida. Não é para se servir. Então, quando eu penso em dinheiro, eu penso no meu bem-estar, no bem-estar da minha família, no bem-estar da minha comunidade, no sentido mais amplo da palavra. Quanto melhor eu estiver, melhor estarão aqueles que me cercam. É uma corrente. É uma corrente. Não é o assistencialismo. Não é o assistencialismo aquele. Nós vamos tirar deles para dar para os outros. Consegue imaginar um mundo sem rico? Tem lugares onde todos são iguais. Pesquisem. Existem lugares onde todos têm os mesmos ganhos, ou melhor, todos têm 0 ganhos. Não é a questão do dinheiro. Nunca foi e nunca será o dinheiro a diferença. A diferença é você. É o que você faz com o dinheiro e o que você não faz porque não tem dinheiro. E também o que você faz quando você não tem dinheiro. Tem gente que não faz nada tendo dinheiro e outros servem a vida tendo dinheiro. Por que eu estou falando isso? Por que eu fui por aí hoje? E a gente vem num crescente já nessas coisas. Nós vamos para um outro patamar logo. Novembro nós vamos para um outro patamar aqui na rede social. Aqueles que tiverem afim, nos sigam. Quem não tiver, foi um prazer grande de aprendizado mútuo para todos. Mas agora assim, é chegada a hora de nós olharmos para nós mesmos e procurar saber o que nós queremos da nossa vida. Eu quero uma vida sem limites. Sem limites. Em nada eu quero limite. Para isso, eu estou aqui aos domingos para conversar. As doações que não aparecem. Olha só, Janice. As doações que não aparecem são as que mais nos fazem felizes. Mais.
Vamos ser bem franco, todos aqui, nós somos, acho que não temos nenhum adolescente aqui, criança com certeza não. Você se sente melhor quando você alcança alguma coisa para alguém ou quando você recebe? Como é que o seu coração reage quando você ganha um presente e quando você oferece um presente para outra pessoa? Essa é a régua. Essa é a régua. Não limite a vida dos outros. De ninguém, nem dos seus filhos. Agora, muito menos a sua. Isso passa muito pelo julgamento dos outros. Imagina que alguém pode achar que você tem muito qualquer coisa. Alguém pode achar que você mora num apartamento maior do que o necessário. Alguém pode achar que você tem 2 carros, que não precisa ter 2 carros. Alguém pode achar que você tem uma casa na praia, que você não precisa ter uma casa na praia. Cuidado. Cuidado com as limitações. O universo é imenso. A sua vida também é imensa. Para tudo tem tempo e tem tempo para tudo. Agora, vamos atrás das coisas. Não é o dinheiro. Não é no dinheiro que está o nosso problema. Nosso desafio é mudar o nosso conceito acerca disso. Quem já passou por dificuldades financeiras sabe muito bem como não é fácil. E se torna mais fácil ainda quando eu tenho uma crença limitante. Se torna mais difícil quando eu tenho essa crença limitante. Levante o corpo. Levante os ombros. Prepare-se para o melhor período da sua vida. Abandone essa crença contra o dinheiro. Converse com quem fez. Com quem fez. Converse. Vá atrás. Leia bons livros. Aliás, seguindo a nossa sequência de livros, né? Recomendo esse aqui, ó. Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill. Essa é a dica de hoje. Se prepare para isso. Muitas vezes o diabinho, esse aqui, ele aparece de várias formas na nossa vida. De várias formas. Nessas pequenas coisas que vão nos comendo, roendo a nossa vida. Aquela coisa que vai roendo o nosso estômago, vai dando uma aziazinha. Cuidado. Cuidado. A vida, ela é plena. Ela é possível. Ela é lotada de possibilidades. Não se limite. Agora, quando eu limito os outros, eu também estou me limitando. Quando eu estou julgando os outros, eu também estou me julgando. Cuidado. Cuidado, porque temos uma coisa sempre, né? A única coisa que nos liberta é o conhecimento. Procure ter conhecimento para nós não sermos manipulados pelos outros. E essa turma adora nos manipular. Há 2000 anos nos manipulam. Cuidado. Cuidado. Em nenhum lugar, em nenhum texto sagrado é dito que o dinheiro é ruim. Não. O que não pode é você servir ao dinheiro. Agora, você se servir do dinheiro, está perfeito. Você é dono da sua vida, como você é dono do seu dinheiro. Se você for escravo de uma vida, você será escravo do dinheiro também. Então, como sempre, a decisão é minha.
A decisão de cada um. Eu quero mais. Eu quero mais. Para ter mais, para ser mais, para buscar mais, tem um preço. É o preço da dedicação, é o preço da disciplina, é o preço do conhecimento, é o preço, aquele que mais dói. Abdicar de certas coisas e abdicar de certas pessoas. Então, está tudo certo, como dizia uma grande amiga minha. Sempre está tudo certo. Nos falta talvez compreensão de tudo isso. Agora, tudo são escolhas. Tudo são escolhas. Eu acho que é muito melhor você ter muito dinheiro, muito dinheiro, e servir a vida com esse dinheiro. Esse é o meu objetivo. Servir a vida. E crescer como pessoa. Por favor, o livro é Que Diabo? Não, o livro não é Que Diabo. É Mais Esperto que o Diabo. Pegou, Ferreira? Mais esperto que o diabo. Ok? Então assim, ó, cuidado com esses diabinhos que ficam na nossa volta. Cuidado com a informação que você consome, jogando uns contra os outros. Homens contra as mulheres, os filhos contra os pais, os ricos contra os pobres. Todas essas coisas. Hoje nós somos milhares de categorias. Milhares de categorias. Originalmente, e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. O resto é título, rótulo. Nós somos apenas seres humanos. E isto é muito. Somos seres humanos. Os títulos que eles nos dão visam nos dividir. E quando eu divido, quando eu não pertenço àquela categoria, eu julgo o outro. Vamos olhar para nós. Vamos olhar e descobrir assim, ó, com razoável facilidade, que todos nós estamos na mesma jornada e na mesma busca. O resto não é nosso. É eles que criaram, é eles que nos disciplinaram, eles que nos colocaram todas essas coisas na nossa cabeça e nós aceitamos. E nós passamos uma vida inteira, muitas vezes, repetindo inclusive conceitos que eu não sei nem o que significam, mas eu continuo repetindo. Tá? Então assim, ó, cuidado com isso. O que você quer da sua vida? Quando você descobre isso, você define a sua relação com os outros, com você mesmo e, no caso da live, com dinheiro. A onda de alguns jovens é ficar levantando a bandeira do capitalismo. Só piá de prédio que teve tudo na mão dos pais. Ok? Eu sempre digo assim, ó, para falar só em capitalismo, tá? Não vou entrar nessa seara. As pessoas sabem realmente o que é capitalismo? Quando eu critico qualquer coisa, até para julgar o outro, eu deveria ter conhecimento. Quando eu penso tal situação, eu penso alguma coisa em relação a tal situação. Já pararam para pensar se realmente esse pensamento é fruto do meu conhecimento ou porque alguém me disse que era assim, eu ouvi dizer e eu estou repetindo? A pior coisa que tem, eu fazer um julgamento dos outros e por trás daquele julgamento eu ter a vontade de ter aquilo que eles têm. Então, 40 minutos de live, dos 15 já extrapolamos um pouquinho. O tema é bom, ele é quente. Então funciona assim, ó, no meu ver. E como eu sempre digo, né?
é o que eu penso. Apenas o que eu penso. A minha bandeira é essa. Não coloque limite na vida de ninguém, muito menos na sua. Não há limite para aquele que crê. Mas a crença, ela vem acompanhada da criação. A crença vem acompanhada da ação. Faça a sua parte. Melhore a sua vida. Cresça como ser humano. Não tenha vergonha de ter dinheiro. Não tenha vergonha de adquirir bens. Em nenhum momento está dito que você não pode ser uma pessoa legal, próspera, abundante e transbordante porque tem dinheiro. Não. Não. O próspero, ele é um agente social. Então, a meta é ser próspero. E uma das coisas da prosperidade, um dos pilares da prosperidade, é uma boa saúde financeira. A boa saúde financeira faz você investir em você mesmo. Investir cada vez mais em você. Ok? Então assim, ó. Pense no rico como um agente transformador. Como este grupo que deu um hospital, um prédio novo para a Santa Casa de Porto Alegre, com vários leitos, que salvam muitas vidas. Muitas vidas. Você pense num outro empresário gaúcho, com ramificações em vários lugares do mundo. Ele emprega mais de 30 mil pessoas. Nós vamos botar um limite na vida desses dois? Nós não teríamos um hospital e muito menos 30 mil empregos. É isto. Pense dessa maneira. E nós vamos entender que nós devemos buscar para todos a sociedade igual, almejada por todos, nunca deveria ser a rebaixada, mas sim a próspera, aonde todos são agentes da sua vida e usufruem de um padrão financeiro e próspero em todos os níveis. E não aqueles que ficam esperando uma ajuda do governo e achando que é do governo. O governo não existe, o governo é uma ficção. O governo já é tirar de alguns para dar para outros. Só que muitas vezes nem isso eles fazem. Eles se servem do dinheiro de alguns ou do dinheiro da maioria. Tá bem? Faça por você a sua trajetória. Conquiste o seu espaço. Não existe idade para isso. Não existe idade para recomeçar isso. Mude, tire o desconforto da sua vida e aja. Se prepare para ter sorte na vida. Tá bem? Beijo no coração de todos. Não fiquem muito bravos comigo, tá? Eu acho que nós estamos aqui para conversar as coisas e ver aonde nós estamos pecando. Todos nós. O que realmente está travando o meu desempenho como ser humano. Pare de acreditar nos outros. Pare de acreditar nos outros. Valeu? Beijo no coração. Boa semana. Sucesso, sucesso, sucesso. Valeu. Beijo. Fui.